Iniciamos a escola dominical. Vamos lá. Eu saúdo o meu papai, Senhor. Pastor, irmãos. Pai, Senhor. Salve a terra. Mundo. Amém. Ou liberto, ficar liberto, todos nós. Aguardando isso. Vamos ao Senhor. Em reverência a Deus, está presente. Glória a Deus. Oremos ao Senhor, nosso Deus. Nosso Deus é eterno Pai, obrigado, Senhor, neste momento. Em que estou na tua casa, obrigado pela noite, e obrigado pelo sono, Senhor. E aqueles que tiverem dificuldade, abençoa Deus, mesmo com providência. Ó Deus eterno, e nesse momento, Senhor, te louvamos por estar na tua casa, ouvir a tua palavra. Senhor, usa, Senhor, aquele que vai trazer o estudo da tua palavra, pastor Salomão. Abençoa, Senhor, cada um de nós, possamos esvaziar de nós mesmos, olhar só para ti, Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, e que o nosso irmão seja nosso superior, Senhor, seja, Senhor, ó Deus, o nosso forte herdeiro, Senhor, contigo. Aleluia. Nos abençoe, nos ajude, Senhor. Para aqueles que ainda estão vindo, te pedimos uma bênção, Senhor, guardando-nos de todo o mal. Abençoa as crianças que estão ali, Senhor, os adolescentes, ó Deus, também faça presente, abençoando, Senhor, cada ministrante, Deus, usando no teu Espírito Santo. Abençoa, Senhor, nos estudaremos do capítulo 2 de Gálatas, essa carta tão linda, tão maravilhosa, que fala sobre a doutrina da salvação, a teologia da salvação. Que coisa linda, Senhor. Vamos agregar muito conhecimento, Senhor, e que possa despertar cada um, Senhor, para estar na manhã de domingo, para estudar a tua palavra, ler a tua palavra, Senhor, reverenciar, louvar a ti, engrandecer o teu nome. É esse, Senhor, o nosso objetivo. Deus eterno, muito obrigado. Eu te pedimos em nome de Jesus. Amém. Mesmo que tiver, Gálatas capítulo 2, Evangelho, graça e circuncisão. Evangelho, graça e circuncisão. Bom, sem mais delongas, nós temos aqui o textual, diz assim: e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Gálatas capítulo 2, verso 9. Muita coisa boa, muita coisa interessante nesse capítulo 2. Preste bem atenção nessa manhã, pergunte o que é uma escola. Não faz mal perguntar, bom, faz até bem para quem está ministrando. Verdade prática: uma vez que nos identificamos com a morte de Cristo, estamos mortos para a lei e aptos a viver para Deus. Amém, irmãos? Amém. Amém. Abra sua Bíblia, capítulo 2. Vamos ler o capítulo 2. Quem não leu a Bíblia hoje, vai ler o capítulo 2 de Gálatas. Abrindo aqui a Bíblia. Alguém está na mídia, pô, eu agradeço muito. Vamos ler ali, né, irmãos? É bom que a gente lê todo isso, né? Sem aquela versão uma diferente da outra. Eu vou ler e os irmãos, acho que eu vou ler todos juntos, né? Para ser um som só, uma voz só. Bom, vamos ler Gálatas 2, 1 até o 21. Bom, quem cansar pode sentar. Bom, mas vamos ler todos juntos.
Vamos orar ao Senhor, nos passaremos o microfone do nosso querido pastor Salomão. Oremos, nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Fala aos corações de cada um deles. Ó Pai, vai abençoando, tirando, Senhor, todo eu, Senhor, todo orgulho, ó Pai, a avareza, Senhor, meu Deus, abençoe cada um. Em nome de Jesus, pedimos. Amém. Só uma informação, tivemos ali, irmãos, na congregação ali da Belfast, isso, 1874. Teve um bom número, graças a Deus, cada congregação estava representada ali. Bom, e ali foi o pré-congresso da EBD. Bom, já preparamos 17 de maio, às 17 horas, será o nosso grande congresso, onde voltaremos ali o centenário. Glória a Deus. Já fique de pronto orando por essa festa. Tivemos a honra de o pregador ali ser o Edmar, o autor da revista, né? O cabra é bom mesmo, né? Bom, Deus nos abençoou ricamente ali. Tivemos alguns irmãos, o pastor Salomão estava lá com a sua esposa e outros irmãos, bom? E assim Deus vai nos abençoar, ok? Pastor Salomão. Meus irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Salve a fé. São os pastores aqui, a paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor. Salve a fé. Glória, salve a fé e luz no mundo. Que bênção, irmãos. Estamos hoje em mais uma escola bíblica dominical para aprender um pouco mais da palavra de Deus. Da palavra de Deus para os nossos corações. Glória a Deus. Hoje nós estaremos falando sobre Gálatas, capítulo de número 2. Queria pedir aos irmãos que permanecessem com as suas Bíblias abertas, por favor. Como já disse o pastor Cláudio, isso é uma escola, irmãos. E é sempre importante nós acompanharmos a linha de pensamento do que a revista está propondo. E se houver alguma dúvida, que Deus me dê graça para tirar essa dúvida aqui. Se não, temos os universitários aqui, nossos pastores, aqui que são altamente preparados, qualificados aí para nos ajudar a nos ensinar. O assunto da lição, meus irmãos, é Gálatas 2, Evangelho, graça e circuncisão. O texto algo diz: e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados como colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Gálatas capítulo 2, versículo de número 9. Queridos, para a gente entender o que está acontecendo aqui, primeiro a gente tem que entender o contexto histórico do que está acontecendo. É sempre importante, ao estudarmos a Bíblia, sempre fazermos algumas perguntas para o próprio texto. Quem escreveu, por que escreveu, onde escreveu, o que escreveu. Tudo tem uma razão. Até porque todo texto, sem contexto, é um pretexto para uma heresia, irmãos. É por isso que não adianta pegarmos muito, às vezes as pessoas pregam determinados textos, mas sem falar do contexto, do que está acontecendo, acabam incorrendo em heresias e acabam deturpando o que é a palavra do Senhor. Então, de início, para a gente entender esse pano de fundo, o pastor Cláudio, inclusive, ministrou aqui na última aula, foi excelente. O cristianismo, quando ele foi inaugurado pelo Senhor, é interessante que
como é algo muito novo, a primeira coisa que a gente tem que entender é que os evangelhos foram escritos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós chamamos de os evangelhos sinóticos, porque cada um acabou escrevendo determinadas situações de um ponto de vista diferente, e isso é algo muito interessante. E a gente olha, por exemplo, após os evangelhos serem escritos, por exemplo, por Mateus, Marcos, Lucas e João, após os evangelhos vieram justamente o livro de Atos dos Apóstolos. Os Atos dos Apóstolos, que também são considerados como os atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos, na vida da própria igreja. Só que, assim como Jesus passou 3 anos ensinando e tudo mais, foi necessário, irmãos, Deus levantar, por exemplo, os apóstolos para escreverem algumas cartas. Essas cartas vão trazer a explicação do que aconteceu nas épocas de Jesus, daquilo que ele ensinou. Por exemplo, Paulo ele vem discorrer, destrinchar mais detalhadamente alguma coisa que Jesus já havia apontado. E você percebe que a Bíblia ela fala em ciclismo. Não preciso explicar isso aqui para nós entendermos a questão das cartas, inclusive de Gálatas. Por exemplo, o Antigo Testamento. A gente não pode desprezar a Antiga Aliança, o Antigo Testamento, porque o próprio apóstolo disse que as coisas que foram escritas para o vosso ensinamento foram escritas. Ou seja, a gente precisa olhar para o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, e ver como o Novo Testamento enxerga essa Antiga Aliança. A gente tem que entender isso, irmãos. A gente precisa estar muito atento a isso. Só que quando Jesus inaugura o cristianismo ali na cruz e tudo mais, o que acontece? Havia uma certa confusão ainda por parte de muita gente, de muitos irmãos ali da igreja. E uma dessas confusões foram achar que o cristianismo foi um movimento judaico-messiânico. Ou seja, eu até fiz um vídeo rápido, ontem corrido, mas esse negócio de fazer vídeo muito rápido não dá muito certo, porque não dá tempo da gente explicar alguma coisa. Por isso que é importante entender o movimento do cristianismo. Eles entenderam que era um movimento judaico-messiânico, ou seja, é como se houvesse o judaísmo e no judaísmo houvesse uma ramificação que é chamado cristianismo. Só que isso é um erro fatal, os irmãos vão entender. Isso que gerou a briga aqui na Galácia, aqui nos irmãos Gálatas. E essa foi a questão do próprio apóstolo Paulo. Por quê? Porque haviam, por exemplo, os cristãos não judeus, que a gente chama de gentios. Nós somos considerados gentios, cristãos que foram salvos por meio de Jesus e tudo mais. No entanto, também houveram pessoas que aceitaram a Jesus, que eram judeus. Só que a cultura judaica é tão forte que eles não conseguiam isolar a questão do que era o judaísmo e do que era o cristianismo. Portanto, eles começaram a fazer uma salada, irmãos, uma salada mesmo. Eles começaram a tentar incrementar no evangelho aquilo que não é evangelho. Eles começaram a fazer uma mistura no cristianismo, acrescentar algumas coisas que não eram. Jesus nunca havia dito algo da natureza. Por exemplo, os judeus que acabaram aceitando a Jesus e tudo mais, eles, quando não compreendiam o que era realmente cristianismo, o judaísmo, eles passaram a ser, por exemplo, chamados de os judaizantes. Eles começaram a confundir essa situação. Eles começaram a dizer: opa, é o seguinte, para aceitar a Jesus e ir para o céu, além de aceitar Jesus, fazer o que está escrito aí, vocês precisam, gentios, todo mundo é igual aos outros, vocês precisam ser circuncidados, vocês precisam guardar o sábado, vocês precisam fazer tudo o que a Torá, o que a tradição, o que os nossos costumes judaicos estão dizendo, porque se vocês não fizerem, vocês não têm salvação. E aqui começou a briga, irmãos, começou a briga ali na Galácia, porque esses judaizantes não bastasse ficar em Jerusalém pregando isso, eles foram para os outros lugares, inclusive para a própria Galácia.
Eles foram para a Galácia. Paulo não estava ainda lá. Mas quando eles foram para a Galácia, eles começaram inclusive a falar mal de Paulo, do apóstolo Paulo. E começaram a falar: olha, é o seguinte, o que Paulo está pregando para vocês não é tudo isso não. Porque não é só isso. Eles não acreditavam que a salvação havia por meio da fé em Cristo Jesus. Eles acreditavam que alguma coisa mais tinha que ser feita. Inclusive, é justamente o que eu acabei de falar: a circuncisão, guardar o sábado e fazer tudo que a tradição, que a Torá já estava apontando. Quando eles começaram a pregar isso ali na Galácia, começou a confusão, meus irmãos. A confusão generalizou. Paulo descobriu que eles estavam pregando, os judaizantes estavam pervertindo a doutrina, porque você quer acabar, irmão, com a igreja, Deus me guarde, mude a doutrina. Mude o que está escrito na palavra. Porque que atualmente a gente percebe que o inimigo investe pesadamente nas crianças? Porque sabe que muitos adultos já estão totalmente formados, mas se perverterem a fonte do ensinamento ainda na infância, quando essas crianças crescerem, vão dar muito trabalho para reensinar e aprender o que de fato é a verdade. Ontem o pastor Edmar falou algo muito interessante. Como crentes que somos, irmãos, cristãos em Cristo, nós precisamos não apenas entender o que é o certo da palavra, qual é a verdade a respeito da palavra, como também aquilo que está sendo pregado erradamente. A gente precisa entender isso para combater as falsas heresias, irmãos. E quando Paulo percebe isso, é aí, irmãos, que Paulo começa a escrever as cartas para os irmãos na Galácia. E no capítulo 1 e no capítulo 2, é aqui que eu queria chegar. Quando Paulo começa a escrever as cartas, é quando nós entramos no capítulo 1, que o pastor Paulo já ministrou, e agora no capítulo 2, você percebe, por exemplo, que a primeira coisa que Paulo faz é defender o seu apostolado, irmãos. Defender o seu apostolado. Paulo entendia perfeitamente que para ele pregar alguma coisa e ser escutado por aqueles irmãos, ele precisaria ter autoridade diante da igreja para tal missão. A igreja não iria ouvir qualquer um. Você percebe que em Atos capítulo 2, versículo 42, a Bíblia diz que a igreja primitiva vivia na doutrina dos apóstolos. Somente poderia ensinar quem era apóstolo, quem havia tido esse encontro, essa experiência ótica com o próprio Cristo. E se Paulo não tivesse um apostolado confirmado pelos apóstolos de Jesus, que era Cefas, Pedro, Tiago, João, que a gente vai entender que eles eram considerados como colunas da igreja, Paulo ia ter um problema muito grande. É por isso que Paulo primeiro defende o seu apostolado em relação aos judaizantes. Porque não tem coisa pior, irmão, do que você aprender aqui na igreja a palavra do Senhor e depois, porque eu vi um YouTube não sei de onde. Você não sabe, as pessoas estão se passando por teólogos sem ter sentado nem um dia numa cadeira de escola bíblica dominical. O mundo quer saber de muita coisa a respeito de Deus e fala muito sobre Deus. O fato não é falar sobre Deus, é será que está falando de forma correta do Deus da Bíblia? Essa é a questão aqui. Então não é todo mundo que pode se colocar em pé para ensinar, assim primeiro não sentar para ouvir, não. Temos que ter muito cuidado, porque nem toda pregação bonita, ela é revestida de Bíblia. E não é as emoções que tem que mexer com o povo, não. Mas o que tem que mexer com o povo é justamente a pureza da palavra de Deus, irmão. Amém, queridos? Paulo defende o seu apostolado. E o que mais acontece? Ele tem um reconhecimento dos apóstolos para a missão e os gentios. A gente vai falar sobre isso. O problema que estava acontecendo é justamente os judaizantes tentando disseminar essa falsa imagem do apóstolo Paulo para a igreja. E aí Paulo vem depois se defender dizendo que o que ele pregava
o que ele anunciava provinha do próprio Deus. É tão forte isso aqui, irmãos. A gente está aqui na introdução. É tão forte isso aqui que Paulo ele chega a dizer assim: o seguinte, gente, o que eu recebi, eu não recebi de homens, não. Não foi um homem comum que veio e me disse, não, mas eu recebi do próprio Senhor Jesus. Ou seja, o que Paulo entendia, sabia, era o que provinha diretamente da própria fonte. Você percebe até, por exemplo, no livro, na carta de Paulo aos Coríntios, ele fala, no texto da Santa Ceia, porque o que eu recebi do Senhor, e também vos entreguei, vos ensinei. Ou seja, ele recebeu do próprio Senhor através de uma revelação do próprio Jesus. E é por isso que os discípulos, os apóstolos, precisavam confirmar o postulado do Paulo. Porque Paulo poderia entender muito, mas se não tivesse esta confirmação, seria mais complicado para ele. Ou seja, ele posteriormente teve essa confirmação. Você percebe, por exemplo, em Atos capítulo 15, alguém pode colocar lá na mídia, por favor? Atos capítulo 15, versículo 1. Não se preocupe, irmão, isso aqui é um plano de fundo, a gente vai aprofundar aqui os temas aqui. Atos capítulo 15, versículo 1. Acho que é só o primeiro e segundo para a gente não se estender. É o que acontece no Conselho de Jerusalém. Alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinaram aos irmãos: se não vos circuncidares segundo os costumes de Moisés, não podeis ser salvos. Pode passar. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois, alguns outros dentre eles, subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Não vou muito longe nesse texto, depois vamos ler. Vocês vão perceber que eles vão levar essa situação para os apóstolos, para os presbíteros da igreja. Quando eles chegam lá, Pedro se manifesta dizendo: gente, é o seguinte, vocês estão dizendo, vocês que são judeus, aceitados, os judaizantes, estão dizendo que para entrar no céu tem que se circuncidar, tem que fazer um monte de coisa. Aí Pedro dá logo a pizza, irmão. Pedro fala: se o próprio Deus deu a estes gentios o Espírito de Deus, o Espírito Santo, eles foram batizados, foram cheios do Espírito Santo, quem somos nós para colocar alguma carga que Deus não mandou nós colocarmos? Isso aqui é tremendo, irmãos, porque percebe que esse problema está lá na Galácia acontecendo. No entanto, ele é tão verdadeiro hoje, irmãos. Existem igrejas que não acreditam que a salvação não é por meritocracia. Tipo assim, a gente precisa fazer alguma coisa, porque tem que ser pelos meus méritos. Não. Paulo deixa muito claro: a salvação vem mediante a fé em Cristo Jesus, é segundo a graça do Senhor, é em Cristo que nós alcançamos a salvação. Só que tem irmãos que começam: não, pastor, é o seguinte, para ser salvo eu tenho que me esforçar para isso. Irmãos, olhem para cá. A graça nos isenta de mérito, mas não nos isenta de esforço, irmãos. Vou repetir: a graça de Jesus nos isenta de mérito para a salvação, mas não nos isenta de esforço. Em Atos, a Bíblia diz, Atos 12, que a salvação, o céu, o reino do céu será conquistado a força. A força. Embora seja pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, mas o próprio Jesus fala: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Existe uma cruz para a gente carregar. Existe uma cruz. O próprio Senhor Jesus disse: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. É a graça de Deus. Mas tem que perseverar. Tem que perseverar. Aí a gente olha alguns textos que, se não fossem escritos, haveria um novo embate nos tempos atuais. Qual é o texto, pastor? Mas a pessoa, o ladrão, o traficante, deu trabalho a vida toda, mas não pagar das luzes, se arrependeu, aceitou Jesus, é salvo, irmãos? Se houve arrependimento, sim.
ladrão da cruz, cravado na cruz, ele olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O ladrão da cruz teve a percepção que muitos ali embaixo não tiveram. Jesus foi tão enfático dizendo para os fariseus e escribas que entendiam muito da Torá: gente, acreditem, os ladrões, as prostitutas entrarão primeiro do que vocês no reino de Deus, porque eles, ao ouvirem a palavra do Evangelho, se arrependem e aceitam. Vocês estão ouvindo e não aceitam. É a graça de Deus, irmãos. Isso aqui é muito poderoso. E no concílio de Jerusalém, em Atos 15, os Paulo e Barnabé tiveram que ter essa aprovação em relação, acredite, irmãos, eles não foram ali para pedir, por favor, me autoriza a pregar. Não foi sobre autoriza a pregar, mas foi deixar claro o que eles estavam realizando no reino de Deus. Os líderes precisariam saber do que eles estavam fazendo. É por isso que quando Pedro se coloca em pé para dizer sobre o Espírito Santo que está sendo derramado e o que Deus está fazendo através de Paulo, Pedro diz assim mesmo: Paulo foi chamado para ser apóstolo, foi chamado para ser apóstolo dos gentios. Então, deixa alguém trabalhar, ele está trabalhando para Jesus, gente. Amém, irmãos? Amém. Mas vamos continuar, que agora aqui a gente vai aprofundar. Ponto 1 da lição diz: viagem revelada a Jerusalém. Quem pode ler o versículo 2, por favor? Bem alto, irmãos. 2 e 2, de Gálatas. Fui em obediência a uma revelação e lhes apresentei o evangelho que prego entre os gentios, mas fiz isso em particular os que pareciam de maior influência, para não correr ou ter corrido em vão. Ter corrido em vão. Ou seja, foi revelado para o apóstolo Paulo que ele precisaria ir aonde, irmãos? Até os apóstolos Pedro, Tiago, João, porque eles eram considerados como coluna da igreja. Por exemplo, quando tem muita questão de briga, é interessante isso aqui, irmãos, isso aqui é geral da igreja. Quando você tem algum tema surgindo no mundo, alguma coisa, algum tema que está gerando muita polêmica, sabe o que a igreja é interessante? Todo mundo começa a falar muita coisa, e pode muita gente falar muita coisa, mas a igreja do Senhor, a igreja, as ovelhas, elas procuram muitas vezes saber o que o seu pastor pensa a respeito daquilo. Quando a gente está, por exemplo, na reunião de pastores e tudo mais, aí o pastor Samuel, por exemplo, toca num tema, está polemizado esse tema. Aí a gente quer saber o que Deus colocou no coração do nosso pastor. Como é que, como pastor de uma igreja, ele enxerga aquela situação. É por isso que Deus direciona Paulo e vai lá com Pedro, Tiago e João. Eles têm esse cuidado de ter o direcionamento de Deus, irmãos. Porque Deus sabia que, embora Ele seja soberano e Ele tivesse enviado Paulo, Deus sabia que para resolver o problema da questão dos judaizantes pregando coisas que não deveriam, Paulo teria que cumprir essa primeira situação de ser subordinado àquela liderança que estava ali, que era considerado como um esteio da igreja. Deus sabia disso. Paulo obedece e vai. E quando Paulo vai lá com Pedro, Tiago e João, ele vai esclarecer o que está acontecendo. Porque muitos da Judéia desceram lá para a Galácia, para os outros lugares. Olha, gente, seguinte, vocês querem citar Jesus? Paulo disse que a salvação é por meio da fé, né? Segundo a graça. Mas não é só isso não. Vocês têm que circuncidar, guardar o sábado, senão vocês não têm salvação. Aí lá viu Paulo: epa, espera aí. Eu vou lá com os esteios da igreja, falar com Pedro. Olha, gente, estamos pregando isso, Jesus me chamou assim, e eu estou ministrando isso, porque essa é a palavra de Deus. É tão interessante que Paulo se considerava o menor dos apóstolos, mas teologicamente Paulo não se considerava menos favorecido de conhecimento em relação a Pedro e em relação aos discípulos, não. Paulo era alguém muito certo do que ele estava fazendo.
E quando ele esclarece isso para eles, Paulo lhe mostra que vai buscar apoio dos apóstolos para continuar a obra que Deus havia lhe chamado. Sabe, irmãos, isso é muito importante, porque mesmo Paulo sendo Paulo, da bagagem que Paulo tinha, ele ainda assim foi pedir ajuda para os irmãos. Se você tiver algum problema em relação às Sagradas Escrituras, irmão, pergunte, peça ajuda. Se tem alguma coisa mal resolvida na sua vida cristã, busque ajuda. Grita, irmão. Grita. A gente vê uma grande parte dos crentes hoje passando por situação complicada. Só que nenhum líder seu, ele vai ficar, peraí, eu preciso que Deus fique me revelando a vida de alguém. Não, irmão. Se você tem o seu líder, tem o seu pastor, procure e grite, peça ajuda. Em oração, ensinando, pastor, tenho dificuldade nisso aqui. Peça orientação, irmão. Paulo, sendo Paulo, foi pedir ajuda para os espíritos da igreja. No ponto 2, quem pode ler o versículo 4 do capítulo 2 de Gálatas? Bem alto. Isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de estreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. É interessante. Paulo chama os judaizantes de falsos cristãos ou pseudo-cristãos. Por quê? Como eu disse, eles não acreditavam na salvação pela graça, pela fé em Cristo Jesus. Eles não acreditavam que poderia ser só isso. O problema é que se a gente não acredita que a salvação é mediante a fé por meio da graça em Cristo Jesus, nós vamos acabar querendo invalidar o sacrifício de Jesus. Eu vou explicar isso aqui daqui a pouco. Invalidar. Existe, por exemplo, é uma coisa até, chega até a ser uma coisa estranha, irmãos. Hoje em dia, só você abrir o Instagram, tem muita gente, inclusive usado em revelação, dizendo, é o seguinte, você precisa dar 3 mil reais aqui agora, opa, você não sai da maldição, não sei de onde você me desfeita. Que isso, irmão? Que isso, irmão? Não, porque, por exemplo, há uma guerra espiritual e tudo mais, aí a pessoa começa a gritar, eu vi, irmão, é até interessante, em outro momento eu vou fazer isso, pessoas de uma obreira, irmão, olha a loucura, duas irmãs, acho que são pseudas irmãs, né? 2 irmãs brigando dentro da igreja, e eles esconderam lá, nada contra, irmão, não dentro da igreja. A gente até no manto, quando Deus pega, te dá lugar mesmo, nada contra. Eu estava até vendo com minha esposa esse vídeo. A outra disse, bora ver quem é mais forte, então eu vou colocar uma na tua cabeça e colocar na minha. Quem caía porque está com demônio. E começou a briga, irmão. Um colocando a mão na cabeça do outro, e os irmãos lá, agora tipo assim, agora eu quero ver. E haja negócio lá, e quando de repente vão começar a se descabelar todo, irmão. Eu falei, isso aqui é mentira. Isso aqui deve ser criado. Não era criado, era vindo de verdade. Quem é que tem mais poder? Quem é que tem mais unção? Entendeu? Não, porque não é suficiente você, irmãos, se a gente não tiver a verdade das Escrituras no nosso coração, a gente vai ser enganado muito facilmente, irmãos. Facilmente. Temos que ter cuidado. Por quê? Porque existem pessoas que não acreditam na fé, na salvação por meio da fé em Cristo, que começam a procurar igrejas com muito sincretismo religioso. Muito sincretismo. Não, pastor, se não tiver o caminho do sal, então essa igreja não é forte. Não, se não tiver a campanha da oração ungida para varrer o mal aqui em casa, então não é suficiente. O problema do povo de Israel foi justamente esse. Ficaram 400 anos no Egito, vendo um monte de Deus,
fazer um negócio de uma oração ungida, um negócio de uma água benta, gospel. Meu irmão, com carinho, olha para o Senhor e diga: Jesus nos é suficiente. Amém, irmãos. Aleluia. Tem gente que gosta desse mistério aí. Vamos lá, ponto 3, o Evangelho superior aos homens, versículo 6. Quem que pode ler bem a palavra do capítulo 2, irmãos? E quando aqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não lhe interessa. Deus não aceita a aparência do homem. A esse tipo não lhe pareciam ser alguma coisa, nada lhe acrescentava. Isso aqui é forte, porque Paulo rechaçava o mundo da personalidade, irmãos. Percebe que parece que a impressão que a gente tem aqui, irmão, nesse texto aqui, havia uma certa, como eu posso dizer, uma veneração em relação aos próprios apóstolos. Olha, e hoje em dia, eu fico vendo, eu esqueci o nome do obreiro, é um apóstolo que é chamado aí, onde ele passa, todo mundo vai lá, eu vou colocar o nome da cara para você. No ensino, abençoado, agora eu estou abençoado. Irmão, Paulo, interessante, né, pastor Paulo? Paulo é alguém tão maduro que Paulo sabia distinguir que, embora Pedro fosse um Pedro muito usado, mas o evangelho não era sobre Pedro. As pessoas têm a tendência de olhar para alguém que está sendo muito usado por Deus, e se não tiverem cuidado de separar o homem que ela é do Deus que está usando ela, começa a venerar aquela pessoa. E se isso começa a acontecer, indiretamente seu coração está se desviando do próprio Senhor, irmãos. Sabe por quê? Porque se alguma outra pessoa for pregar, você não dá ouvidos. Mas se for aquele irmão do manto, glória! Agora Deus está falando, pastor. Porque ele até sabe dar os gritos de recebe, pega, irmão. Santo é teu nome. Irmão do céu, irmão do céu. Quem vai pegar? Então, ele não nem repetiu. Paulo falou, eu num primeiro momento até que fui procurar aqueles que tinham uma influência, Pedro, Tiago, mas sabe de uma coisa? Paulo ele não fala assim mesmo, ó, eu respeito, mas Paulo tinha na sua própria consciência, enquanto eles estiverem vivendo o genuíno evangelho do reino de Deus, eu estou seguindo, eu respeito e contem comigo. A partir do momento em que eles abrirem mão desse evangelho, estou fora. E não só estou fora, como eu vou bater contra esse falso evangelho. Paulo tinha isso claro no seu coração, irmãos. Claro no seu coração. O pastor ontem até falou uma coisa interessante, eu lembrei agora. Ele falou que os pentecostais, eles gostam disso, tudo mais. É exemplo. Se a gente fala, irmão, Jesus está hoje aqui nessa noite, está aqui nesta manhã, aí dificilmente alguém deu glória ali, um irmãozinho, aleluia. Mas se tem um pregador da revelação dizendo, olha, naquela terceira coluna, ali no lado da irmã Benedita está descendo um anjo agora com rolo de ouro na mão, viu? É forte, irmão. Glória! Está entendendo, irmão? Jesus nos é suficiente. Ele é suficiente para os nossos corações, para a salvação, para a nossa própria vida. Paulo sabia muito bem que se Pedro, mesmo Pedro, a gente vai ver aqui que depois que Paulo, ele repreende o apóstolo Pedro. Já pensou, irmãos? Bater de frente contra um dos maiores líderes da igreja, o líder que
Jesus tinha entregado a chave do reino dos céus. A gente vai ver isso aqui daqui a pouco. Ou seja, irmão, nós temos que ter estar com o nosso coração muito resolvido. Quem sobe no púlpito para pregar, irmão, não é sobre quem está subindo no púlpito para pregar, mas é sobre o que esta pessoa está pregando, irmão. Porque existem pessoas que às vezes até nem têm uma boa didática para a pregação, mas está pregando a palavra de Deus. E tem outros que têm uma grande didática, mas está fora do que é a palavra. E o pior, muita gente está caindo por causa da dinâmica do pregador e não pela palavra que o pregador prega. Irmão do céu, vamos ficar atentos. Porque o que o diabo quer não é perverter toda a Bíblia. Ele só quer colocar um pouco de fermento na massa. Porque se desvirtuar um pouquinho do que é a palavra de Deus no seu coração, já é, irmãos. Já é. Ele arrebata do nosso coração a palavra se a gente não estiver vigilante. Amém, irmãos? O Evangelho é muito superior aos homens. Por isso que Paulo entendia perfeitamente isso. O único Evangelho para judeus e gentios. Quem pode ler lá? O versículo 7 e o versículo 10. Até o versículo 10. 7 ao 10. Antes, pelo contrário, quando viram que o Evangelho da incircuncisão lhe fora confiado como a Pedro da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado entre os judeus, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram deputados coluna, me estenderam a mim e a Barnabé a bênção da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e ele para os judeus, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres e que também me esforcei por fazer. É interessante. Quando Paulo fala aqui sobre o evangelho da circuncisão e incircuncisão, não é que haviam dois evangelhos, irmãos. Isso aqui está falando muito sobre os propósitos de Deus na vida dos apóstolos. Por exemplo, Paulo foi chamado para ser apóstolo dos gentios. É tão interessante que lá na conversão de Paulo, João coloca lá, acredito que é Atos capítulo 9, versículo 15. Quando Paulo está no caminho de Damasco para ir perseguir cristãos, o que a Bíblia diz? Que o Senhor Jesus aparece para ele uma caridade certa. Paulo cai por terra, e quando Paulo cai por terra, ele ouve o Senhor Jesus falar com ele, dizendo que iria o levantar, e depois o próprio Senhor Jesus fala com Ananias, o profeta. E olha, vamos lá. No versículo 15, coloca lá o versículo 15. Olha o que está no primeiro capítulo. Olha o que diz. Mas o Senhor lhe disse: vai. Ele está falando para Ananias. Ananias é um profeta que está em Damasco. E Jesus fala para Ananias: Ananias, vai na rua chamada direita, fala com um homem chamado Saulo. Ele inclusive está orando. E teve uma revelação, um sonho de que você foi até ele e orou por ele. Aí o Ananias: é um Saulo de Tarso. Você não está sabendo o babado que está acontecendo em Jerusalém, não. O homem está dando trabalho, está perseguindo os teus filhos. O homem está perseguindo os crentes, os teus ungidos. Aí o Senhor: ele é perseguidor, Senhor. Ele não presta. Luiz. Ele tem que morrer. Que mais? Só isso. Senhor, não é tudo isso. E mais um pouco. Para você ele presta, para você é perseguidor, para você é tudo isso. Mas para mim, ele é um vaso escolhido para preparar a palavra. É tão forte isso, irmãos. Porque no versículo 15, mas o Senhor disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Quando Jesus falou que ficar em Jerusalém até que nós seja revestido de poder, sem ele, minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Você percebe em Atos os apóstolos, os discípulos permaneceram em Jerusalém. No capítulo 1 e
capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, não saiu de Jerusalém. Jesus tem gente a pegar em Judeia, Samaria, para o da terra. Ou seja, para os gentios. Interessante, né? O interessante é que Paulo era tão preparado com relação ao judaísmo, mas foi destinado por Jesus para os gentios. Pedro não era tanto preparado para o judaísmo, mas ficou lá concentrado numa missão para evangelizar os judeus. E então, é interessante como Jesus escolheu uma pessoa tão preparada sobre o judaísmo para pregar aos gentios. E aí nós vemos essa obra tão gloriosa em que ele foi o defensor do cristianismo e mostrando que esse era o novo caminho. É muito forte isso. Quer falar? Na semana eu vou falar aí. Forte, pastor? Tremendo, tremendo. Pastor falou, então significa que me tira uma dúvida, que a circuncisão era o apóstolo Pedro pregando para o evangelho para os judeus, e a circuncisão seria o apóstolo Paulo pregando para o evangelho dos gentios, é isso? Exatamente. Inclusive havia uma base missionária, a principal base estava concentrada em Jerusalém, ali para os judeus, onde de lá de Jerusalém foram feitas muitas obras para as outras igrejas. Mas havia uma base missionária também ali na Antioquia da Síria. A Antioquia da Síria era fora, ou seja, era uma base, um cristianismo gentílico. O que são os gentios? São aqueles que foram alcançados por Jesus, que não são de Deus. Em João capítulo 1, o que a Bíblia diz? Que o Senhor veio para os seus, mas os seus não receberam. Aí é que ele abre o leque, peraí. Mas agora, todos aqueles que creem no nome do seu Filho Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, hoje temos a graça, hoje temos Jesus, hoje temos salvação, porque primeiro o povo rejeitou essa salvação. E essa salvação foi estendida. Existe até uma parábola que Jesus conta sobre a parábola das bodas, onde um grande senhor preparou um grande banquete. Ele disse: chame o pessoal aí. A pessoa começou a dar desculpa. Ah, não, tem que ver o papai, a mamãe. Eu não vou poder ir, diga por rei que eu não vou poder ir. Chama o fulano de tal, que também faz parte aqui da terra. Não, fala por rei que eu tenho umas coisas para resolver lá, pessoais, de dinheiro, alguma coisa. Eu não vou poder estar presente. Todo mundo foi dando desculpas para não estar na festa. Aí ele disse: faz o seguinte, pega os mancos, pega os cegos, os aleijados no meio da rua, pega a turma de todo mundo e traz para as bodas. Mas a festa vai acontecer. Esses mancos, cegos, é uma representatividade dos gentios, nós, irmãos. Nós, porque o povo não quis, nós recebemos. Eles viram e não creram. Nós não vimos e cremos no nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Mas o apóstolo Paulo fala que Sim. ele gostaria de ensinar tanto para os gentios como para os judeus. E ele ensinou, como o pastor disse, Paulo entendia muito sobre grego, sobre os romanos. Atos 14:1, João, coloca aí, pastor pediu para colocar Atos 14:1. Paulo ensinou, Paulo, não vou falar sobre Paulo aqui, ó. Em Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Até o 18:4. Agora 18:4 de Atos. 18:4. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. 19:10. Vai lá, não sei se é minha forma. Vai lá, 19:10. 19:10, não. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos.
finalizar. Atos 20 e 21. Testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Paulo entendia. Paulo, ao meu ver, como o pastor disse, ele era o mais preparado de todo aquele povo lá. Ele foi a determinado lugar onde o povo era tão idólatra que eles tinham Deus para cada povo. Deus do sol, Deus da lua, Deus não sei o que mais, Deus do vento. Só que eles ficaram tão preocupados em não existir um altar para algum outro Deus que eles colocaram assim, ao Deus desconhecido. Ou seja, a gente pode não ter um checklist de todos os deuses aqui, então coloca um altar aqui ao Deus desconhecido. Paulo, quando foi lá, só olhou e disse: epa, é aqui que eu vou pregar, sobre o Deus desconhecido. E aí Paulo fala sobre Jesus. Ou seja, ele era muito preparado. O homem entendia. Escreveu praticamente 50% das cartas escritas no Novo Testamento. Ou seja, o homem entendia. Inclusive resistiu ao próprio Pedro que a gente vai ver agora. E vamos correr. Mas se tiver mais uma pergunta, fica à vontade, meu irmão. Pedro foi para os circuncidados. E o pastor Paulo? É bom, senhor? Deixa claro que Pedro ficou com os circuncidados judeus não para defender a circuncisão bíblica. Sim. E Paulo foi para os circuncidados, os gentios, não para defender também a circuncisão bíblica. É para dizer que nenhum nem outro traz a salvação. É a fé de Cristo. Descarta os dois. Tá? Tanto é que em 5, a gente ainda vai estudar, capítulo 5, verso 6, Paulo diz: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que é toda tem valor. É isso. É tão interessante isso, irmãos, que você vai perceber que Paulo, Pedro, era circuncidado. A questão de Paulo, aqui nessa situação, era porque os judaizantes diziam que para fins de salvação tinha que se circuncidar. Gentios, tem que se circuncidar. E nega. Tudo bem que vocês são judeus, no sábado, tudo bem. Só que querer dizer que para ser salvo tem que estar circuncidado, não é por aí. É segundo a graça e a fé em Cristo Jesus. Ele deixou muito claro isso. Isso é muito forte. Inclusive, até acredito, pastor, não sei se vão discordar, mas o fato de Paulo ter sido chamado para ser apóstolo dos gentios, para o pessoal da incircuncisão, era justamente porque ele mesmo era tão perseguidor, inclusive dos gentios. A gente percebe, por exemplo, que ele chega em determinado lugar, onde naquele lugar as pessoas nunca tinham visto Paulo, não tinham Instagram, mas ouviram falar do perseguidor. Eles só sabiam o perseguidor, Paulo. Hoje agora ele é apóstolo e está escrevendo cartas. E nisso eles glorificaram a Deus em relação a Paulo. Quando já pensou, irmãos, a gente vê alguém que deu trabalho para a igreja, deu trabalho para perseguir a igreja. Quem que vai pregar hoje? É o homem que perseguiu a igreja. Já pensou? Você andou muitas vezes sendo roubado aqui, né, pastor? Algumas coisas aqui da centrais já e tudo mais. Já pensou quem vai pregar hoje? O ex-ladrão que estava roubando aqui hoje vai ser o pregador da noite. É forte. Ele aceita Jesus. Primeiro tu vai pegar um soco. Depois eu oro um pouco. Aí depois manda para o público. Mas é tremendo, irmão. Você quer tremendo ver a transformação na vida das pessoas. É por isso que Jesus sabia, irmão. Enquanto os apóstolos permaneciam lá em Jerusalém, Jesus disse: vou primeiro mandar uma perseguição. Quem que eu mando? Manda um Saulo de Tarso aí. E começa, irmão, e permite a perseguição. Logo o Estevão morre. Pá! Aí a Bíblia diz que a igreja se dispersou. Porque, irmão, quando a mensagem chega, tem que sair de Jerusalém. E foram para Samaria, onde Jesus começou lá naquele curso. com a mulher samaritana de João 4, né? Ou seja,
eu já tenho que sair. Peraí que eu vou mandar uma perseguição aqui. E vai chegar lá. Amém, irmãos? Pastor Isaú, quer falar, meu pastor? Pode falar. O microfone vai chegar aí no senhor. É só para dar mais uma nesse exemplo, né? Que a prioridade não é exclusividade. Também, se a gente for olhar Pedro, quando a gente vai lá para Atos 10 e 11, ele foi para Cornélio. Inclusive, depois que ele foi para lá, ele voltou e foi querido pelos judeus, né? Porque ele estava em casa do circunciso. Mas é só para ter mais um versículo bíblico, né, que fala que a prioridade não significa exclusividade. Inclusive, é o exemplo da samaritana, que Jesus Cristo, como um exemplo, inclusive da mulher circunfelícia, né? Olha, mas o cão se alimenta, né, das migalhas. Então, assim, a prioridade não significa exclusividade. É isso aí, perfeito. A prioridade não significa exclusividade. Perfeito, obrigado. Obrigado, pastor Isaú. Isso aqui é tremendo. Alguém mais quer falar? Vamos lá. Pode falar, meu irmão. Paz de Cristo. Olha, eu estou gostando dessa também, irmão. Tem que falar mesmo. Fica à vontade. Eles são muito meus amigos. Sim. Mas ele não tem conhecimento nenhum praticamente da palavra. Parece papagaio. É só aqueles versículos. As pessoas, elas não buscam a Bíblia. A maioria dos crentes, eu não vou dizer que a igreja, mas não buscam a palavra de Deus, que é uma arma poderosíssima. Tá? Ele diz: instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que tu deves andar. O que vai vencer Satanás nesses últimos tempos é a palavra, é o próprio Deus. O que é Deus senão a sua própria palavra? É Cristo, é o Verbo encarnado. Então ele ensinou. Paulo, ele conhecia a Torá, eu conheço a Torá, todos os livros, já li vários livros judaicos. Conheço os livros que os pastores estudam, porque eu me interessei em buscar. Cristo me chamou, eu fui para a igreja por amor. Sabe, assim, não foi pela dor. Então, assim, tudo para mim é palavra. Se tem profecia, tem que ter fundamento bíblico. Eu vejo muitos na internet. Eu já fui muito de andar, porque quando a gente se torna crente, a gente anda nos montes, eu fico horrorizada. Foi o próprio Cristo que eu sou, porque ele não me deixou desviar. E eu achava muito bonito quando eu ia no enterro de crente, eu não vi ninguém desesperado. Meu pai faleceu tem quase um mês. Ele faz um mês hoje, aliás. E assim, desceu sobre mim o espírito do consolo, sabe? Eu não me desesperei. Foi essa a primeira coisa. Outra coisa, eu disse: será que meu pai é um judeu? Será que meu pai está no céu e aceitou Jesus no meu pai? Ficou a dúvida no meu coração. Será que ele aceitou Jesus? Será que ele está salvo? Será que ele não fez aquilo só para agradar a gente? Ligou uma irmã lá no Rio Grande do Sul. Eu disse: não calma. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A senhora está perguntando para Deus se teu pai tem salvo? Pergunta que ele diga assim: eu estava lendo uma passagem. E o povo está me dizendo, mas ele está na glória. Sabe, eu nunca me desviei do Senhor. Eu acreditei em Jesus assim. Eu acho que ele não se desvia de mim. Eu quero me contar. E a palavra. Todo dia eu me alimento. Assim como água que eu bebo, assim como as comidas que eu como, eu tenho que alimentar da palavra. Eu entendi lá no Éden. Jesus vinha falar, vinha alimentar-nos todo dia. Deus procurava pelo homem. Somos nós que temos que procurar por Deus agora. A palavra para mim. Na palavra ele faz o milagre, ele te dá a revelação. Paulo tinha isso, eu acho lindo. Ele tinha lei e tinha graça. Ele optou pela graça. Quando ele foi para a Europa, ele foi com conhecimento, mas quando ele foi com Jesus, ele passou com as pessoas. Glória a Deus. Muito forte. Glória a Deus. Pode falar. Pastor Salomão, eu queria saber quando foi que se deu a perseguição do apóstolo Paulo e quando foi que se deu quando ele verdadeiramente, através da fé em Jesus, ele acreditou e começou a pregar de uma outra forma. Assim, Paulo era fariseu, né? Ele inclusive diz que ele era muito zeloso do que ele fazia. Ou seja, Paulo sempre foi um conhecedor da Torá, da traição judaica. Paulo era alguém muito preparado, aprendeu os pés do próprio Gamaliel, né? Só que Paulo acreditava que ele perseguia a igreja em nome de Deus. A questão de tudo é que a perseguição que Paulo fazia, tudo que ele fazia não era achando que estava lutando contra Deus. Ele fazia perseguir a igreja.
exemplo. Só que quando foi que Paulo ele passou a ser perseguido, deixou de ser perseguidor, passou a ser perseguido em Atos 9, quando ele vai, pega cartas junto aos sumos sacerdotes para perseguir a igreja em Damasco. E quando ele está de caminho para Damasco, a Bíblia diz que então Jesus cerca ele com uma luz muito forte e ele cai por terra. A primeira coisa que acontece logo ele fica logo cego. Só que é interessante que quando Paulo fica cego é quando ele mais enxerga. Porque a primeira coisa que ele ouve é: Saulo, Saulo, por que me persegues? Hey, pergunta de ouro: quem és tu, Senhor? Aí olha o Saulo: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ele é a cabeça, a igreja é o corpo. Então, quando Saulo perseguia a igreja, estava perseguindo o próprio Cristo. Aí então que Paulo fala: entre em Damasco, eu vou te dizer o que vai acontecer. Aí quando Deus vai na casa de Ananias, levanta Ananias prega para Paulo, que é a mesma coisa que Saulo. Deus não mudou o nome de ninguém. Prega para ele entende quem é Jesus, aceita o cristianismo, e a partir de então ele começa a entender que a sua ótica em relação ao que ele entendia sobre as Sagradas Escrituras estava errada. Foi aí que ele começou a passar a pregar sobre Jesus. Pode falar, Filipenses 3,5, uma biografia sucinta de Paulo. Filipenses 3,5. Está ouvindo aí? Quem está lá no... Também lá na mídia, Filipenses 3,5. Quem está lá na mídia? Bom, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Atos dos Apóstolos 26,5. Pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio. Se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião. Ou seja, o homem acreditava que estava fazendo tudo em nome de Deus. Até que Deus falou: tu não está fazendo nada em nome de Deus, tu está brigando contra Deus. E aí que ele aceita ser perseguido por causa do Evangelho. Quando ele chegava nos lugares: olha, eu era o Paulo que perseguia, mas agora eu pedi a carta para perseguir, agora eu escrevo carta para edificar a igreja do Senhor. Foi a partir de então que isso começou a acontecer. Amém, irmãos? Amém. Vamos correr aqui, irmãos, que meu tempo já foi. O ministério de Paulo é aprovado lá no versículo 9. A Bíblia diz que a graça de Deus sobre Paulo foi tão grande que os apóstolos aprovaram o apostolado de Paulo. Pedro reconheceu, Tiago reconheceu, João reconheceu. Então, você percebe, até lá no Concílio de Jerusalém, Atos 15, você percebe que ele imagina que o pastor é o Paulo aqui, ó. Aqui é o Paulo e aqui é o Pedro, irmãos. Pedro. Um prega para os gentios e outros estão pregando para os judeus. Não são dois evangelhos. Eles estão pregando para pessoas diferentes, mas com um cabeça, que é Cristo Jesus. Ou seja, o evangelho é para todos, irmãos. Isso aqui é poderoso. Agora, irmãos, para a gente já caminhar para o final, Paulo resiste a Pedro, versículo 3. Não vou ler aqui, irmãos, porque deixa eu ver aqui os versículos. Porque acredito que pode ser 11, pastor. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, Resistir face a face, porque se tornara repreensível. Paulo resistiu Pedro na frente de todo mundo, irmãos. Percebe que era Pedro, Pedrinho, irmão, que não passou das águas, viu Jesus. O que aconteceu? É que Pedro não teve impulso de manter aquilo que acreditava nesse momento. Pedro se tornou um hipócrita. Ou seja, teve uma treta entre Paulo e Pedro. Paulo resistiu ao apóstolo Pedro, irmãos. A Bíblia diz que Pedro estava comendo normalmente ali no retiro. Vai tomar um açaí, um peixe assado, glória. Vamos conversar, vamos
Aí Paulo é severo, irmão. Por isso que eu estou lhe falando. Enquanto Pedro estava no prumo, Paulo, máximo de respeito. Saiu no prumo, o compromisso de Paulo era com a mensagem de Cristo na sua vida. Aí Paulo falou para Pedro: é o seguinte, Pedro, o Evangelho é pela graça. Se você começar a se comportar dessa forma, você vai acabar passando para o povo de que eles precisam realmente circuncidar-se. E os judaizantes vão ter poder sobre a sua atitude, dizendo: está vendo como o próprio apóstolo Pedro é pastor de vocês? Então vocês têm que se circuncidar, tem que guardar o sábado, tem que tudo isso. Paulo resistiu a Pedro. Irmãos, aí vem Paulo, posteriormente, aí vem o que Paulo fala. Paulo fala assim: memória, ainda que vinha alguma outra pessoa vos trazer um outro evangelho, além daquilo que eu já tenho vos pregado, que seja anátema, amaldiçoado. Paulo vai mais além. Ainda que Paulo sabia da mutabilidade do homem. Paulo sabia que o evangelho que ele já havia pregado era o evangelho que estava na vontade de Deus. Mas Paulo também não descartava a possibilidade de ele endoidar a cabeça dele posteriormente, irmão, e querer trazer uma outra coisa. Para ele não incorrer nesse erro, ele logo fala: ainda que eu venha depois, vos trazer outro evangelho, além daquilo que eu já vos tenho pregado, vocês têm que considerar anátema. Aí ele vai mais fundo: ainda que desça um anjo do céu, vos trazendo outro evangelho, que seja amaldiçoado. Por quê, irmão? Porque Paulo sabia que o verdadeiro, o genuíno evangelho era aquele evangelho onde a salvação veio por meio da graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, mas é um dom de Deus, irmãos. Nós não somos salvos porque somos bonitinhos, irmãos. Nós não fomos escolhidos, não somos salvos porque você é talentoso, porque você sabe fazer alguma coisa para Deus. Não, mas é puramente a graça de Deus na nossa vida, irmãos. Ou seja, Pedro, para de fazer essa acepção de pessoas, porque Deus não faz acepção de pessoas. O Evangelho é para judeus, é para gentios, é para gregos, é para quem está na África, é para quem está ali do Pará, é para quem está no Japão. O Evangelho é para todos aqueles que creem no Filho de Deus, a saber, Jesus Cristo. Amém, irmãos? E para nós encerrarmos, estou fechando minha Bíblia. Olha o que diz aqui no último versículo: a justificação é somente pela fé, crucificado com Cristo. Olha o versículo número 20: já estou crucificado com Cristo, e vivo não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O que Paulo está querendo dizer, sabe o que é, irmãos? É que a lei, quando foi criada, ela foi criada muito depois de Abraão, mas quando a lei foi criada, ela trouxe pontos positivos e negativos. O ponto negativo foi: a lei acabou apontando o pecado de todo mundo e ninguém foi capaz de cumprir a lei. O ponto positivo: a lei serviu como um professor que ensinava severamente aquele povo. Mas aí veio o segundo Adão, Jesus, que cumpriu toda a lei, e nele foi estabelecida a nova aliança. E ele, como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, um Cordeiro que não tinha mancha, não tinha culpa, um Cordeiro perfeito, foi sacrificado na cruz do Calvário. E por meio deste sacrifício em Cristo, hoje nós estamos crucificados com Cristo. E assim como ele ressuscitou, um dia também nós iremos ressuscitar para a vida eterna. E por meio de Jesus, não é pastor, não são apóstolos, não são presbíteros, mas em Jesus nós temos a salvação. Por isso, eu termino essa lição dizendo: Jesus nos é suficiente. A salvação não é por meio das obras para que ninguém se glorie, mas por meio da fé em Cristo Jesus. Deus nos abençoe. Glória a Deus. Maravilha, glórias ao Senhor. Bendito é o nome do Senhor nosso Deus. Amados, é a mesma coisa
quando a gente vem do catolicismo, né? A gente traz alguns dogmas, algumas práticas, e é preciso a gente aprender muito da palavra de Deus para a gente abandonar aquelas práticas, aqueles dogmas. E assim era também com os novos cristãos, sendo judeus. Eles tinham que se afastar daquela parte de circuncisão, e guardar o sábado e tantas outras situações do judaísmo. E alguns não queriam abrir mão disso. Eu vou pedir para o irmão João aí no computador uma foto que eu mandei para o senhor agora por último. Eu peço oração por esta criança. A filha da irmã Lindalva está num trabalho lá em Fortaleza, e quando um dia saindo do hotel com seu esposo no domingo para ir ao culto, eles saíram com a Bíblia na mão. E um empresário estava na recepção do hotel, quando viu eles com a Bíblia, correu atrás e alcançou-os já na calçada na frente do hotel, quando eles estavam esperando o Uber. E o empresário: vocês podiam orar por mim? E contou a história dele. Ele é de Santarém, comerciante, vai em Fortaleza, acho que buscar mercadoria para vender na sua loja, mas está com seu filho Estevão, de alguns aninhos, né? Tem criança aí, acho que não tem um aninho, e está internado na Santa Casa de Misericórdia lá em Belém. E aí eles oraram e o irmão Fernando me mandou contar. A irmã Solange foi lá visitar. Esta criança já não tem um rim, e o outro está com problema, e quinta-feira agora vai passar por uma cirurgia. E o pai aflito, né, coitado, tem que manter a sua loja, ele estava lá em Fortaleza, e os irmãos oraram por ele, e ele deu contato, o irmão me passou, e eu pedi para a nossa irmã visitadora fazer essa visita. Ela esteve ontem lá na Santa Casa, e esta é a Márcia, mãe do menino, o menino é Estevão, e eu peço a oração da igreja durante esta semana. Amanhã a irmã Ana, a esposa do irmão Luiz, vai submeter-se a uma cirurgia, já toda esta semana, desde segunda-feira internada, fazendo uma série de exames, e os médicos tirando todas as dúvidas possíveis para ter êxito no procedimento. Então amanhã a nossa irmã vai passar por este procedimento, de lá vai descer para a UTI e ficar lá em observação médica. Também é a segunda pessoa que a gente pede para orar, né? Então nas suas orações apresente esta criança, e que bom, né? O poder de Deus, uma conexão, né? Pai em Fortaleza, o filho no hospital em Belém, mora em Santarém, mas a conexão de Jesus tem a sua igreja para fazer todo esse trabalho. Nós vamos agora ofertar, e logo após a oferta nós vamos ter um momento muito especial. E nessa oferta eu pedi para a irmã Sara cantar ele Celebrai, né? Já vamos ensaiando com este hino. Querido Deus, Pai que está nos céus, em nome do Senhor Jesus, te damos graças por esta lição, Senhor, e pelo caminho que tu nos colocaste, caminho da vida, caminho da verdade, da luz, da graça, o caminho que nos leva ao céu, Senhor, o conhecimento da tua verdade, Pai, que nos edifica, que nos fortalece, que nos afasta da ignorância, das dúvidas, que nos afasta, Senhor, dos ensinos falsos, errados. Pai, em nome do Senhor, inclusive, Deus, te pedimos, guarda o nosso coração, que a gente tenha prazer de fato na Bíblia, ler a Bíblia, comer a Bíblia, meditar na Bíblia, porque estamos na fase da apostasia, na fase do engano, na fase da mentira. Pai bendito, o nosso próprio presidente diz que a mentira falada muitas vezes, enfaticamente, ela se torna uma verdade. Ó Senhor, o grande perigo que o mundo está correndo hoje. Mas Pai, guarda, Senhor, nosso coração, a tua palavra. Ainda, Senhor, seres extraterrestres estão aparecendo, e alguns até em contato com as pessoas, está dizendo algumas coisas de céu, de eternidade, mas bem recebemos a palavra nesta manhã, que se um anjo vier trazendo outro ensinamento, seja anátema. Senhor, como é bom estudarmos a tua palavra.
Fortalece-nos na tua escola e abençoa-nos quando nós aprendemos. Para a glória do teu nome, abençoa o irmão que vai participar deste ato de ofertas, que faça isso com um sentimento de prazer, de alegria, de participar contigo de um projeto eterno e glorioso que começa aqui na terra. Pai, no nome do Senhor, guarda o seu patrimônio, a sua saúde, abençoa, não falte pão à sua mesa e prospera o seu caminho. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos servir ao Senhor. Glória a Deus. Tem aí já inclusive novos envelopes para a sua participação. Tem aí o QR Code, onde você pode também fazer a sua operação. Ou também pela maquininha, através do cartão. Vamos cantar. Glória a Deus. Jesus ressuscitou e não é para a gente cantar como a gente cantou agora, né? Meio tímido, meio calado, meio acomodado, mas vamos extravasar em grande alegria e com voz forte. Nós vamos gravar um clipe, e esse clipe vai ser assim. Eu quero pelo menos 5 pessoas, um irmão, uma irmã, um jovem, que venham aqui à frente, por favor. Irmãos, espontâneo, venha. Venha você também que mandou a dúvida, venha você também que mandou a dúvida. Glória a Deus, irmão Raimundinho, vem também. Glória, está fazendo a bênção ali. A irmã Simone vem, pronto. Agora quero dois homens. Pode ser, irmão Paulo, pode ser aí. Glória. Olha, irmão Ricardo, maravilha, glória a Deus, vem aqui. Eu quero convidar o pastor Salomão para ele me acompanhar aqui. Glória a Deus. A irmã Sara vai estar cantando, nós vamos estar cantando. Eu vou pedir para a irmã Mairi também vir cantar aqui. É o seguinte, nós vamos estar cantando fortemente este celebrar, ressuscitou e tal. E os irmãos vão vir caminhando de lá. O irmão Nelson vai ficar filmando a entrada deles aqui e eles, quando chegarem, eles vão também cantar com muita vibração. Mas eles vão vir de lá, um vez aqui, outro vez dali, e o pastor Salomão vai fazer essa cobertura de eles entrando aqui na igreja porque estão ouvindo o som. Então é como que se alguém está passando e o grupo está cantando Jesus ressuscitou, e por essa mensagem eles entram na igreja. E quando eles entram na igreja, eles se misturam com a gente e começam também a cantar.
E é isso que a gente quer passar no domingo para todas as pessoas que talvez vão ver o vídeo e vão dizer: olha, essa é uma alegria, é uma festa, é a ressurreição, é a vida, tá bom? Depois nós vamos ter umas entrevistas, umas perguntas, o que significa a ressurreição para você. O irmão João pode botar a primeira tela, só a primeira tela. Nessa entrevista, não fique com medo. Você vai vir aqui e vai dizer, inclusive dos 5 que estão aqui, vocês vão ler. Então, você vai ser entrevistado assim, mas a resposta sua está lá no telão. Você só tem uma ideia e libera do jeito da sua cabeça, mas acompanhando o pensamento. Por exemplo, olha, a primeira: a ressurreição é um fato histórico. Então você vai ser entrevistado. O que é a ressurreição para você? Aí você diz: a ressurreição é um fato histórico. E tenta dar uma lida agora naquilo ali, só para você ter uma ideia. Por que um fato histórico? Olha, os evangelhos relatam que Jesus foi crucificado, morreu, sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. Então, olha, é um fato histórico. Há testemunhos múltiplos de pessoas que viram Jesus ressurreto. Maria Madalena, os discípulos lá no caminho de Emaús, os outros discípulos e mais 500 pessoas de uma só vez viram Jesus. Então, guarde isso. Então, quem vai passar nessa entrevista na primeira? Alguém? A Duda. Maravilha. Isso vai estar lá. Você vai estar de frente para lá, a câmera filmando você aqui no celular. A segunda, por favor. A segunda. O que é a ressurreição? O que a ressurreição mexe com você? Aí, a segunda pessoa, quem que se candidata aí? Confirma a identidade divina de Jesus. Tá? Você respondendo isso com muita ênfase.